Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Nós vamos falar aqui no segundo bloco, então, sobre os espíritos pseudo-sábios, vendo o que o Dr. Odilon Fernandes escreveu a respeito. Ele diz o seguinte: não se pode negar que, assim como certos homens se arregimentam na terra para combater determinada ideia que lhes confronta os interesses, existem homens desencarnados que, sem dúvida, vejamos que, como o Dr. Odilon diz aqui, não é? Ele não fala em espírito. Existem homens desencarnados que, sem dúvida, se organizam com o propósito de impedir o avanço da doutrina em sua tarefa de reviver o cristianismo. Então, muitos homens desencarnados, ou seja, espíritos que continuam homens fora do corpo, se organizam com o propósito de impedir o avanço da doutrina. Mas não apenas impedir o avanço da doutrina, de impedir o progresso da humanidade, impedir o avanço da humanidade, impedir a melhoria de uma pessoa. Às vezes, de impedir o progresso espiritual de uma pessoa, de um espírito encarnado. São espíritos adversários, são espíritos inimigos que combatem determinadas ideias avançadas. Nós não os temos na Terra. Aqueles que combatem ideias, valores, aqueles que se mostram presos a antigas concepções, presos ao poder, querem se manter no poder, não é? Não querem um avanço cultural, não é? São preconceituosos, extremamente preconceituosos, são fanáticos, preconceituosos, são fanáticos, defendem determinadas ideias. Alguns agem assim de caso pensado. Agem de caso pensado. Claro, estão doentes. Estão mentalmente doentes, afetados. Porque aquele que, vamos dizer, entre aspas, de caso pensado, ele age propagando o mal, ele age contra os interesses da coletividade, ele age contra os interesses de um grupo social. Realmente estão doentes, mas eles agem, às vezes, de caso pensado, em interesse próprio. Em interesse próprio. E eles vão contra a verdade. Eles sabem, muitas vezes, que estão indo contra a verdade, mas querem impor a sua verdade. Querem impor uma verdade, a verdade, a uma outra verdade maior. Uma verdade menor,
a uma verdade maior. E o Dr. Odilon prossegue. E como os espíritos, por uma lei divina, não conseguem interferir diretamente na vida dos encarnados, eles recorrem aos mais diferentes sensitivos, que com eles se afinam, tanto no campo das ideias, quanto no dos sentimentos. Então, como os espíritos não podem interferir diretamente, não é? Porque eles não podem materializar em praça pública e ocupar o poder, etc., etc., eles se servem de instrumentos encarnados. De instrumentos encarnados. Não nos iludamos. Aqueles que estão no poder, os ditadores, os tiranos, os presidentes, os ministros, os senadores, os deputados, aqueles que, vamos dizer, controlam a economia, aqueles que têm interesse, altos interesses econômicos, não é? Em todos os segmentos, em todos os setores, não é? Em todos os setores, eles são médiuns. Eles são médiuns. E eles estão interpretando, muitas vezes, intermediando os espíritos que os assediam. Os espíritos adversários da causa, aqui Dr. Odilon está falando especificamente sobre o espiritismo. Os espíritos adversários da causa são astuciosos e sabem agir com o propósito de ludibriar. Inicialmente conquistam a confiança dos médiuns, que posteriormente, a pouco e pouco, vão manipulando, inoculando-lhes ideias esdrúxulas. São médiuns que começam na doutrina, começam bem, de repente descambam. De repente trazem coisas estranhas à doutrina, não é? Começam com movimentos paralelos dentro da doutrina, fazem propostas estranhas, propostas inovadoras, mas que são propostas realmente muito estranhas. Isso acontece muito na atualidade. Acontece muito na atualidade. Aconteceu ao tempo de Allan Kardec. Se nós estudarmos a biografia de Allan Kardec com atenção, nós vamos perceber que ali, sendo contemporâneos de Allan Kardec, na França mesmo, em Paris mesmo, ali na França mesmo, não é? Muitos espiritualistas publicaram obras semelhantes ao O Livro dos Espíritos. Muitos publicaram, chegaram a publicar. Por exemplo, Carragané, ele publicou uma obra que é anterior ao Livro dos Espíritos. Ele se antecipou, na obra dele intitulada Os Arcanos da Vida Eterna ou da Vida Espiritual, algo assim, Alphonse Carragané, ele se antecipou em alguns anos ao Livro dos Espíritos. Mas uma coisa interessante, os espíritos que se manifestavam através dos médiuns de Carragané, eles não aceitavam a reencarnação. Isso tudo foi para confundir o povo da época, né? Quando o Livro dos Espíritos surgiu, várias obras espiritualistas surgiram ao mesmo tempo. Várias obras mediúnicas surgiram ao mesmo tempo, para tentar abafar a codificação e o trabalho de Allan Kardec. Claro, não conseguiram totalmente, mas lograram algum êxito, sim, parcial. Nós voltaremos no terceiro bloco. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.